O objetivo dessa aula é a gente ver alguns exemplos práticos sobre o gráfico da função modular, tá? A gente vai entender como que a gente faz para construir, para esboçar, né, na realidade. A gente não constrói os gráficos no caderno. A gente no caderno, na lousa, a gente esboça os gráficos, tá? Então a gente vai aprender como que a gente faz para esboçar, tá? Esboçar aí os gráficos no caderno e afins. Olha só. O exemplo que eu coloquei aqui é esse aí, ó. Faça um esboço do gráfico e determine o domínio e o conjunto imagem de cada função. Então, ó, tem duas funções para a gente fazer isso. A função h de x igual ao módulo de x menos 4 e a função m de x igual ao módulo de x mais 1 mais 3. Bom, para a gente construir os gráficos da função modular, você pode usar lá a tabela, né? Você usa a tabela, aquela tabelinha lá para os valores maiores ou iguais a zero, depois para os valores menores ou iguais a zero, maiores ou iguais a zero, depois para os valores menores que zero, junta tudo e faz o gráfico, né? Só que fica muito extenso para você fazer isso, né? Porque você tem que montar duas tabelas, desenhar uma parte do gráfico, depois a outra parte simétrica e desenhar as duas no mesmo plano, certo? Então vai ficar muitas partes, né, pra gente fazer e pra gente entender e tal. Então, para construir o gráfico da função modular, a gente constrói ele a partir da função elementar. Note que podemos esboçar os gráficos das funções h e m realizando a translação do gráfico da função elementar, que é a função f de x igual ao módulo de x, tá? Nunca se esqueçam, essa função aqui é a função elementar. Depois eu vou falar agora, nem depois. Olha só. Quando a gente fala função elementar, tem gente que fica, o que é função elementar? Bom, vamos começar com a função inicial. Você tem lá uma função do tipo f de x igual a c. Essa daqui é a função elementar, vulgo função constante. Aí você tem lá uma função f de x igual a x. Essa é a função elementar do primeiro grau, né? Ó, porque o maior expoente aqui é 1. Você tem lá a função f de x igual a x elevado ao quadrado. Essa daqui é a função elementar do terceiro grau. Aí você tem lá f de x igual a x elevado a 3. Essa é a função elementar do terceiro grau. Aí você tem lá a função f de x igual ao módulo de x. Essa daqui é a função elementar do módulo, certo? Função elementar sempre tem essa cara aqui, né? É só a função bem inicial mesmo, tá? Bem inicial mesmo, certo? Aí você tem lá, por exemplo, também a função logarítmica, né? Ó, que é a função f de x igual ao log de a na base p. Né, a função elementar aí também. São todas funções elementares porque não tem coisas acrescidas, né? Ó, por exemplo, essa daqui não é a função elementar, porque aqui tem outras coisas somando, ó, subtraindo, e a função elementar não, ela tem a cara elementar, ok? Então a gente vai construir o gráfico disso daqui utilizando a translação a partir da função elementar. Então a função A é a h de x igual ao módulo de x menos 4. Então tá aqui, h de x módulo de x menos 4. O gráfico da função h é semelhante ao gráfico da função f, que é a função módulo de x elementar. Transladado 4 unidades para baixo. Por que transladado 4 unidades para baixo? Porque quando a gente subtrai um número fora do módulo, a gente desloca a função, a gente translada a função em relação ao eixo y. A gente translada a função para cima ou para baixo. Aqui ele desceu, né, ela andou para baixo 4 unidades, porque a gente está subtraindo 4. Se você estivesse somando 4, ela ia subir 4 unidades, certo? Quando a gente faz isso, quando a gente bota o número fora do módulo. Fora do módulo, a gente translada a função para cima ou para baixo. Quando é negativo, translada para baixo. Então, na hora que a gente vai construir o gráfico, você coloca aqui, ó, eu coloquei aqui em pontilhado a função f de x igual ao módulo de x, que é a função modular elementar. Então tá aí, ó. E aí, módulo de x menos 4, você translada a função elementar 4 unidades para baixo, ó.
Então a função h vai ser essa função aqui, transladada 4 unidades para baixo. Então ela veio parar aqui no ponto menos 4. Como é um esboço, você nem precisa botar os números aqui nem nada. Só fazer isso daqui que já está correto, tá? Isso daqui já mostra que você entendeu o que os números aqui faz com a função, tá? Muito melhor do que você construir a tabela. Se você fosse construir uma tabela para essa função aqui, a função módulo, a definição lá do módulo, ela tem essa cara aqui, ó. A função modular, ela é desse jeito aqui. F de x, ó. Ela vale x se o x for maior ou igual a zero. E ela vale o oposto de x se o x for menor do que zero. Então, se você for construir a tabela para poder esboçar o gráfico desta função aqui, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar os valores que são maiores ou iguais a zero, por exemplo, o 0, o 1, o 2 e o 3, só 4 números já dá. Depois, aí você vai lá, vai construir o gráfico, né? Vai construir uma parte do gráfico. Aí depois você vai pegar os valores que são menores do que zero, e quando você calcula o módulo de um número menor do que zero, a resposta é sempre o oposto dele. Aí vai dar um outro gráfico onde vai estar a função virada aqui, assimétrica do primeiro gráfico. E aí depois que você fez essas duas condições, você junta as duas em um plano cartesiano só, certo? E aí ia dar. Então você ia ter, ó, 3 passos para fazer. Se você for construir tabela, que nem a gente construiu lá na primeira aula, você vai ter 3 passos para fazer. Fazendo essa, você sabendo a ideia aqui de transladar a função, sabendo fazer a translação da função, você se livra de fazer isso daqui. De ter que fazer lá a tabela, né? Aí depois você vai colocar lá menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Ó, vai colocar todos esses valores aí porque são os menores do que zero. Aí vai dar o gráfico aqui virado para o lado de cá. Igual a gente viu lá na primeira aula do gráfico, tá? Então, você sabendo esse conceito de transladar a função, você já se livra disso e faz o gráfico em 2 segundos. Depois, ele quer também o conjunto imagem. Aí você tem que lembrar o que é a imagem, o domínio e a imagem, né? Desculpa, ó, ele quer o domínio e o conjunto imagem. O domínio são os valores que a gente pode colocar aqui no x. A gente viu lá na primeira aula que a função modular não tem nenhuma restrição para o x. Pode ser qualquer número real. Então, o domínio dessa função é todos os reais. Diferentemente de se a gente tivesse uma função desse tipo aqui, ó. Se a gente tivesse f de x igual a 1 sobre o módulo de x, o domínio dessa função não é todos os reais. Porque se você calcular o f de 0, você vai ter uma coisa do tipo 1 sobre 0, né? Porque o módulo de 0 é 0. Você vai tirar o x e botar 0, o módulo de 0 é 0. E não existe divisão por 0. Então aqui o domínio seria todos os reais, certo? Com exceção do 0, ok? Então, nessa função aqui não tem nenhuma restrição. Então, o domínio é todos os reais. O conjunto imagem é o quê? O que é a imagem? Você tem que lembrar que a imagem são todos os valores do contradomínio que tiveram um correspondente no domínio. O contradomínio é sempre os valores de y, né? Ó. Então, todos os valores de y aqui que são maiores ou iguais a menos 4 tiveram um correspondente em x, né? Que é o domínio. Ó, qualquer valor que você pegue aqui, ó, ele vai ter um correspondente. Vou até pegar aqui a caneta vermelha para me marcar, ó. Você pega aqui, por exemplo, menos 3. Ó, o menos 3 vai estar aqui na função. Ele teve um correspondente ali, certo? Aqui, a mesma coisa, teve um correspondente. Qualquer valor que você pegar aqui, maior do que menos 4, teve um correspondente. Até valores aqui em cima, né? Ó, porque a função modular ela é infinita. A gente vai ver lá no GeoGebra que essa função ela continuaria. Então, se você pega um valor aqui, ó, ele também teve um correspondente em x, certo? É interessante a gente ver isso daqui lá no GeoGebra, que vai ser o próximo vídeo. Então,
A imagem da função são os valores do contradomínio, que é o eixo y, que tiveram um correspondente no domínio, que é o eixo x, né? Então, vão ser todos os valores maiores ou iguais a menos 4. Valores maiores ou iguais a menos 4 tem, né, um correspondente no domínio. Agora, se você pegar um valor menor aqui do que menos 4, aí já não tem. Você pega o menos 3, por exemplo, ó. Não tem nenhum valor de x que vai corresponder lá. Certo? Não tem nem como a gente ligar na função. Ok? A próxima, ó, a função m de x é o módulo de x. A função m de x é a módulo de x mais 1 mais 3. Então, olha só. O gráfico da função m é semelhante ao gráfico da função f transladado 3 unidades para cima, porque eu somei agora 3 unidades. Olha a diferença dali para aqui. Aqui eu subtraí 4 unidades, então ela foi transladada para baixo 4 unidades. Aqui ela foi transladada 3 unidades para cima, porque eu estou somando 3. E também uma unidade para a esquerda, né? Ó, quando eu somo algum valor dentro do módulo, a função anda para a esquerda. Então, eu coloquei aqui no gráfico de novo a função módulo de x, a função f de x igual a módulo de x, a função elementar, ó, que é essa daqui em vermelho. E a função m, o que ela aconteceu com ela? Ela transladou 3 unidades para cima. Então, ó, pega a função f, sobe 3 unidades para cima. Vai até o ponto 3 aqui. E aí ela anda uma unidade para a esquerda, porque eu estou somando 1 aqui, ó. Então ela estava aqui no 3, andou uma unidade para a esquerda, é o menos 1 e o 3 aqui, ó. O pontinho, o bico da nossa função modular, tá? Então, ela se deslocou aqui para a esquerda, subiu 3 unidades e se deslocou uma unidade para a esquerda. Então, tá aí o gráfico. Eu devia ter feito um pouquinho maior, né, para ficar parecido com a F, mas é isso aí. Aí ele pedia o domínio. Domínio também é todos os reais, não tem nenhuma restrição para o x. E a imagem, de novo, são os valores de y, né, ó, os valores de y em relação à função m de x, que é a função em verde, que tiveram um correspondente no domínio, que é o eixo x. Então, ó, vão ser os valores que são maiores ou iguais a 3, né? Ó, os valores maiores ou iguais a 3 vão ter um correspondente aqui. Ou seja, a imagem é sempre os valores de y, né, que tiveram aqui algum elemento em y. Antes do 3 não teve nenhum elemento em y, então não posso contar como imagem, tá? Mas a definição de imagem é essa, são os valores do contradomínio que tiveram um correspondente no domínio.